Olá, entusiasta financeiro! Bem-vindo ao canal Bolso Saudável. Hoje, vamos mergulhar no interessante mundo da dívida, uma jornada que desafiará suas percepções e o equipará com estratégias inteligentes para transformar a dívida em um ativo poderoso. Neste vídeo, destacaremos a importância de entender e gerenciar a dívida, desmistificar percepções negativas e explorar a otimização fiscal. Você aprenderá a distinguir a boa dívida da má dívida e revelaremos a regra incrível dos 30%, uma maneira incrível de lucrar com a dívida. Mas antes de começarmos, clique no botão de inscrição e junte-se à nossa comunidade para garantir que você nunca perca nossos vídeos mais recentes, repletos de insights valiosos e dicas práticas para ajudá-lo a elevar seu jogo financeiro. Tudo bem, para lucrar com a dívida, você primeiro precisa saber o que é dívida e como gerenciá-la. Então, vamos começar explorando a importância de entender a dívida e como gerenciá-la. Eu sei o que você pode estar pensando em dívida, realmente? Isso parece algo com o qual eu não quero lidar, estou certo? Mas acredite em mim quando digo que, ao final deste vídeo, você terá uma visão totalmente diferente sobre a dívida e como ela pode potencialmente trabalhar a seu favor. Veja, a dívida muitas vezes recebe uma imagem negativa. É frequentemente associada a estresse, preocupações financeiras e noites sem dormir, e honestamente, ninguém quer estar afogado em dívidas. No entanto, é importante entender que nem toda dívida é igual. Existem boas e más dívidas, e é o tipo positivo de dívida que pode realmente mudar o jogo para o seu futuro financeiro. Mas aqui está a questão, entender e controlar a dívida são importantes. Não se trata de coletar dívidas cegamente, mas sim de fazer julgamentos informados e utilizar a dívida adequadamente. Isso inclui entender as condições de seus empréstimos, compreender as taxas de juros e ter um plano de pagamento claro. É semelhante a velejar em mares agitados. Você precisa de um capitão forte, a você, que saiba como navegar e liderar o navio em águas financeiras mais tranquilas. Agora, você pode estar se perguntando por que se incomodar com a dívida afinal. Não posso simplesmente viver sem dívidas. E embora viver sem dívidas pareça fantástico na teoria, nem sempre é a abordagem mais prática. Às vezes, alavancar a dívida pode abrir portas e oportunidades que, de outra forma, estariam fora de alcance. Mas não esqueçamos a importância do gerenciamento responsável da dívida. Não se trata de ceder os limites do cartão de crédito ou assumir mais dívida do que você pode lidar. Trata-se de entender seus limites financeiros, criar um orçamento e ter um plano claro para o pagamento da dívida. É como ser o maestro de sua própria sinfonia financeira, orquestrando todos os elementos para criar uma vida harmoniosa e próspera. Um aspecto fundamental do gerenciamento da dívida é estar ciente da sua pontuação de crédito. Sua pontuação de crédito é um reflexo de sua credibilidade e desempenha um papel significativo em sua capacidade de obter empréstimos. Ao manter uma boa pontuação de crédito, você pode acessar taxas de juros mais baixas e termos de empréstimos melhores, economizando dinheiro a longo prazo. É como ter um bilhete dourado que abre portas para oportunidades financeiras melhores. Além disso, entender os diferentes tipos de dívida pode ajudá-lo a tomar decisões. Há a dívida garantida, que é respaldada por garantias como um empréstimo de carro ou uma hipoteca, e há a dívida não garantida, que não exige garantias, como dívidas de cartão de crédito ou empréstimos pessoais. Cada tipo de dívida traz seus próprios riscos e benefícios, e conhecer a diferença pode capacitá-lo a tomar escolhas inteligentes ao gerenciar a dívida. É importante priorizar seus pagamentos, focando em quitar dívidas de juros elevados primeiro, pois elas podem acumular rapidamente e se tornar um fardo. Ao lidar com dívidas de juros elevados, você pode economizar dinheiro em pagamentos de juros e redirecionar esses fundos para outros objetivos financeiros. Agora, antes de vermos como lucrar com a dívida usando estratégias inteligentes, vamos desmistificar as percepções negativas que cercam a dívida. Tudo bem, pessoal, vamos falar sobre um dos maiores mitos em torno das finanças pessoais, a percepção negativa da dívida. A dívida adquiriu uma má reputação ao longo dos anos, muitas vezes evocando imagens de dificuldades financeiras e pagamentos de juros intermináveis. Prepare-se, porque estamos prestes a desbancar essas ideias equivocadas e iluminar o lado positivo da dívida. Vamos falar sobre um tópico quente e investir em imóveis. Investir em imóveis pode ser uma excelente forma de boa dívida. Quando você compra propriedade, está essencialmente alavancando o dinheiro de outras pessoas para aumentar sua riqueza. Como isso funciona?
Bem, ao garantir uma hipoteca e comprar uma propriedade, você está utilizando o dinheiro do banco para adquirir um ativo que tem o potencial de se valorizar ao longo do tempo. Além disso, se optar por alugar a propriedade, pode gerar uma corrente de renda passiva que não apenas cobre os pagamentos da hipoteca, mas também deixa dinheiro extra no seu bolso. Quero deixar uma coisa clara, e não estou defendendo empréstimos irresponsáveis ou incentivando você a se endividar sem consideração cuidadosa. A dívida deve sempre ser abordada com cautela e um plano sólido em vigor. Mas quando usada estrategicamente, a boa dívida pode abrir portas e impulsioná-lo em direção aos seus objetivos financeiros. Portanto, da próxima vez que alguém lhe disser que toda dívida é ruim, você pode desmentir esse mito com confiança. A dívida pode ser um trampolim para o sucesso financeiro se abordada com conhecimento, disciplina e uma visão clara do que você deseja alcançar. Lembre-se, não se trata de evitar a dívida completamente, mas de usá-la sabiamente para alavancar oportunidades e criar uma vida de abundância financeira. Vamos mudar a narrativa em torno da dívida e abraçar o poder positivo que ela tem em nossas jornadas financeiras. Falando em como lucrar com a dívida com estratégias inteligentes, vamos explorar uma tática pouco conhecida que pode otimizar seus impostos e colocar mais dinheiro no seu bolso. Impostos, a própria palavra pode fazer até os indivíduos mais experientes financeiramente soarem frio. Mas não se preocupe, meus amigos, estamos prestes a embarcar em uma jornada que o capacitará a manter mais do seu dinheiro suado, otimizando os seus impostos. Imagine isso, você trabalha incansavelmente, dedicando longas horas e dando o seu melhor para ganhar a vida. No entanto, quando a temporada de impostos chega, parece que uma parte dos seus ganhos desaparece magicamente. Bem, é hora de assumir o controle da sua situação fiscal e descobrir a arte da otimização de impostos. Então, o que exatamente é a otimização de impostos? Em termos simples, é a abordagem estratégica para gerenciar suas finanças de maneira a minimizar sua responsabilidade fiscal. Trata-se de jogar de acordo com as regras e usar meios legais para garantir que você não pague um centavo a mais do que o necessário. Um dos primeiros passos na otimização de impostos é entender as implicações fiscais de diferentes tipos de dívida. Algumas dívidas podem, na verdade, funcionar a seu favor quando se trata de impostos. Vamos considerar os pagamentos de juros de hipotecas. Por exemplo, se você tem uma hipoteca em sua casa, os juros pagos nesse empréstimo podem ser dedutíveis de impostos. Ao aproveitar essa dedução, você pode reduzir sua renda tributável e potencialmente economizar uma quantia significativa de dinheiro. Mas não para por aí, veículos de investimento eficientes em termos fiscais também podem ser um fator decisivo. Considere contribuir para contas de aposentadoria. Essas contas frequentemente oferecem vantagens fiscais, como crescimento livre de impostos ou até mesmo retiradas isentas de impostos em alguns casos. Ao maximizar suas contribuições para essas contas, você pode reduzir sua renda tributável e desfrutar de economias de impostos potenciais tanto agora quanto no futuro. Agora, vamos falar sobre algo que pode soar um pouco ilógico, mas pode ser incrivelmente eficaz em aproveitar os impostos sobre ganhos de capital. Quando você vende um investimento que valorizou, pode estar sujeito a impostos sobre ganhos de capital. No entanto, aqui está onde a mágica acontece, e se você mantiver seu investimento por mais de um ano, pode se qualificar para as taxas de ganhos de capital a longo prazo, que geralmente são mais baixas do que as taxas de imposto de renda ordinárias. Ao cronometrar estrategicamente as vendas de seus investimentos e aproveitar essas taxas mais baixas, você pode otimizar sua carga tributária e manter mais dinheiro no seu bolso. Outra área de otimização fiscal está nas deduções e créditos. Não subestime essas joias escondidas. Deduções reduzem sua renda tributável, enquanto créditos proporcionam uma redução de real por real em sua responsabilidade fiscal. Certifique-se de explorar todas as deduções e créditos disponíveis para você, como aqueles relacionados à educação, propriedade de casa ou até mesmo melhorias residenciais energeticamente eficientes. Cada real economizado por meio dessas deduções fiscais acumula, permitindo que você retenha mais do seu dinheiro suado. Aqui vai uma dica de profissional para você, considere consultar um profissional de impostos qualificado. Eles têm uma riqueza de conhecimento para navegar pelo cenário tributário em constante mudança. Eles podem ajudar você a identificar oportunidades de otimização fiscal específicas para sua situação financeira única e garantir que você esteja aproveitando ao máximo os benefícios fiscais disponíveis. Lembre-se, a otimização fiscal é tudo sobre ser proativo e se manter informado. Fique de olho em mudanças nas leis e regulamentações fiscais,
pois elas podem ter um impacto significativo em suas estratégias de planejamento tributário. Ao se manter atualizado, você pode adaptar sua abordagem e continuar otimizando seus impostos ano após ano. Meus queridos aventureiros financeiros, abracem o poder da otimização fiscal, assumam o controle de sua situação fiscal, explorem deduções e créditos, cronometrem estrategicamente as vendas de seus investimentos e busquem orientação profissional quando necessário. Ao fazer isso, vocês manterão mais de seu dinheiro suado no bolso, capacitando-os a alcançar seus objetivos financeiros e viver a vida conforme seus termos. Agora que estamos no mindset de otimizar nossas finanças, vamos falar sobre o conceito de boa dívida versus má dívida. Compreender esse conceito ajudará você a lucrar com a dívida. Aliás, se você está gostando deste vídeo até agora e quer mais conteúdo assim, comente a palavra mais, para que eu saiba. Dito isso, vamos continuar e mergulhar no conceito de boa dívida versus má dívida. Entender a diferença entre boa dívida e má dívida vai capacitá-lo a tomar escolhas financeiras sábias e pavimentar seu caminho para a prosperidade. Então, vamos lá e embarquemos nesta jornada esclarecedora. Imagine isso, você tem 2 cartões de crédito em mãos. Um oferece uma taxa de juros ridiculamente alta, enquanto o outro oferece uma taxa de juros baixa com benefícios atraentes. Qual deles você escolheria? Bem, meus amigos, este é o primeiro passo para distinguir entre boa dívida e má dívida. Boa dívida, como o nome sugere, é um investimento no seu futuro. Envolve pegar dinheiro emprestado para coisas que apreciem em valor ou gerem renda ao longo do tempo. Deixe-me dar alguns exemplos para tornar esse conceito cristalino. Imagine que você esteja considerando adquirir uma educação, seja buscando um diploma ou participando de treinamentos especializados. Investir em sua educação é um excelente exemplo de boa dívida, porque a educação aumenta seus conhecimentos, habilidades e potencial de ganho futuro. É um investimento que pode render generosamente a longo prazo. Outro exemplo de boa dívida é iniciar seu próprio negócio. Empreendedorismo envolve riscos, mas também possui um imenso potencial de crescimento financeiro. Ao estrategicamente tomar empréstimos para lançar seu empreendimento, você está alavancando a dívida para criar oportunidades, gerar renda e construir um negócio próspero. Tudo se resume a assumir riscos calculados e ter fé em sua visão empreendedora. Agora, vamos mudar de assunto e falar sobre o lado sombrio da dívida e má dívida. Este é o tipo de dívida que o deixa se sentindo preso financeiramente, drenado e questionando suas escolhas de vida. Acredite, todos já estivemos lá. A má dívida está normalmente associada a compras que perdem valor rapidamente ou são não essenciais. Estamos falando de dívidas de cartão de crédito com juros altos para compras impulsivas, férias de luxo ou jantar em restaurantes chiques toda noite. Esses são os tipos de dívidas que podem levá-lo por um caminho financeiro perigoso se não forem gerenciados com sabedoria. Então, como diferenciamos entre boa dívida e má dívida? Bem, aqui está uma regra de ouro: boa dívida é um investimento que aumenta seu patrimônio líquido, enquanto má dívida é uma responsabilidade que o diminui. Simples, não é? Agora, sei o que você está pensando, e quanto ao meu empréstimo de carro ou hipoteca? São considerados boa ou má dívida? Excelentes perguntas. Vamos abordá-las uma por uma. Quando se trata de empréstimos de carro, é um pouco cinzento. Embora os carros sejam normalmente ativos que se desvalorizam, eles ainda podem ser necessários para transporte para o trabalho ou para conduzir negócios. Portanto, a chave aqui é encontrar um equilíbrio. Se você pode arcar com um pagamento mensal razoável e o carro serve a um propósito prático, ele pode se enquadrar na categoria de boa dívida. No entanto, tenha cuidado para não gastar demais em veículos de luxo que perdem rapidamente seu valor. Hipotecas, o caminho para a propriedade própria. Agora, as coisas ficam interessantes. Tradicionalmente, comprar uma casa era considerado um investimento e, portanto, classificado como boa dívida. No entanto, tendências recentes no mercado imobiliário mostraram que a propriedade nem sempre garante um retorno financeiro. Em alguns casos, pode ser mais financeiramente prudente alugar e investir seu dinheiro em outros lugares. Então, antes de mergulhar de cabeça em uma hipoteca, avalie suas opções e considere as implicações financeiras a longo prazo. O ponto principal é que entender a distinção entre boa dívida e má dívida é crucial para tomar escolhas financeiras inteligentes. Concentre-se em investimentos que aumentam seu patrimônio líquido, geram renda ou melhoram suas perspectivas futuras. Evite dívidas desnecessárias para ativos depreciativos ou compras não essenciais.
Ao fazer isso, você estará configurando o seu caminho para o sucesso financeiro e assumindo o controle de sua dívida, em vez de deixar que ela o controle. Agora é hora de revelar uma estratégia inteligente que ajudará a lucrar com a dívida, e essa é a regra dos 30%. Esta pequena estratégia é revolucionária, meus amigos. Preparem-se para um conceito surpreendente que pode transformar sua dívida em uma máquina de ganhar dinheiro. Permita-me apresentar a você a revolucionária regra dos 30%. Então, imagine que você tenha uma renda estável e esteja procurando alavancar a dívida para aumentar sua riqueza. A regra dos 30% está aqui para orientá-lo sobre quanto endividamento você pode confortavelmente lidar, ao mesmo tempo em que ainda faz progresso financeiro. É como ter um GPS financeiro que o mantém ainda. Você pode estar se perguntando por que 30%, por que não 20% ou 40%? Bem, vamos explorar a lógica por trás desse número mágico. Você vê, a regra dos 30% atinge um equilíbrio perfeito entre dois fatores críticos: em gerenciar sua dívida de forma responsável e criar espaço para investimentos lucrativos. Imagine um mundo onde os pagamentos de sua dívida consomem uma parte significativa de sua renda. Você ficaria com pouco espaço para economias, investimentos e despesas inesperadas. Seria como andar de bicicleta morro acima sem marchas, uma tarefa assustadora e exaustiva. É aí que a regra dos 30% entra em ação para salvar o dia. Ao seguir essa regra, você garante que não mais que 30% de sua renda mensal seja destinada ao pagamento de suas dívidas. Isso deixa os restantes 70% para cobrir suas despesas, construir um fundo de emergência e, o mais importante, investir em oportunidades com potencial de retorno. Trata-se de encontrar um equilíbrio entre gerenciar suas obrigações financeiras e criar espaço para a criação de riqueza. Agora, permita-me compartilhar uma envolvente história imaginária que ilustra como a regra dos 30% pode ser seu passaporte para ganhar dinheiro com a dívida. Conheça Alex, um empreendedor ambicioso com sonhos de iniciar o próprio negócio. No entanto, como muitos aspirantes empreendedores, Alex enfrentou um desafio comum: falta de capital. Eles precisavam de fundos para transformar sua brilhante ideia de negócio em realidade, mas suas economias não eram suficientes. Foi então que Alex decidiu explorar o poder da dívida e tropeçou na regra dos 30%. Com a regra dos 30% como seu princípio orientador, Alex calculou diligentemente sua renda mensal e aplicou a regra para determinar o valor máximo que poderia alocar para pagamentos de dívidas. Munido desse conhecimento, Alex procurou um empréstimo que se encaixasse no limite de 30%. Agora é que a história fica interessante. Alex não apenas usou os fundos emprestados para lançar o próprio negócio, mas também investiu uma parte dos 70% restantes em estratégias de marketing e expansão da base de clientes. Ao gerenciar inteligentemente sua dívida e alavancar a regra dos 30%, Alex conseguiu gerar uma receita substancial e transformar seu negócio em um empreendimento lucrativo. Mas espere, tem mais. Com o negócio prosperando, Alex decidiu ir além. Eles usaram uma parte dos lucros para investir em imóveis, adquirindo uma propriedade para alugar. E adivinhe só, a renda do aluguel não apenas cobriu o pagamento da hipoteca, mas também trouxe fluxo de caixa adicional. Ao seguir a regra dos 30% e usar estrategicamente a dívida, Alex conseguiu criar várias fontes de renda e construir riqueza. Agora eu sei o que você pode estar pensando: a regra dos 30% é uma receita garantida para o sucesso? Bem, meus amigos, enquanto é uma diretriz valiosa, o sucesso depende, em última análise, de tomar decisões informadas, realizar pesquisas detalhadas e avaliar cuidadosamente os riscos e recompensas de cada oportunidade. A regra dos 30% é apenas uma ferramenta que capacita você a tomar escolhas financeiras mais inteligentes e maximizar suas chances de transformar a dívida em lucro. Então, ao embarcar em sua própria jornada financeira, lembre-se do poder da regra dos 30%. Ela é sua bússola, sua estrela do norte, guiando-o em direção a um futuro repleto de abundância financeira. Ao gerenciar sua dívida de forma responsável e criar espaço para investimentos lucrativos, você pode desbloquear o incrível potencial desta regra e pavimentar seu caminho para o sucesso financeiro. Agora, vamos falar sobre outro conceito importante que pessoas ricas usam a seu favor: em aproveitar o custo de oportunidade. Vamos ver como lucrar com a dívida usando essa estratégia. Vamos falar sobre um tempero secreto que os ricos parecem ter dominado: custo de oportunidade. Não se preocupe se você nunca ouviu falar antes, estamos aqui para simplificar. Custo de oportunidade é como o último trade-off financeiro.
Trata-se de considerar o que você poderia ganhar ou perder ao escolher entre diferentes opções. Imagine que você tenha economizado algum dinheiro e esteja indeciso entre comprar uma casa à vista ou obter uma hipoteca. Você ouviu sussurros de que os ricos têm um plano astuto para esse cenário exato. Vamos explorar como eles aproveitam o custo de oportunidade para ficarem ainda mais ricos. Economicamente falando, custo de oportunidade é o valor da próxima melhor alternativa quando você toma uma decisão. Em termos mais simples, é o que você está deixando de lado ao seguir um curso específico de ação. Por exemplo, se você gastar seu dinheiro em uma viagem luxuosa, o custo de oportunidade pode ser investir esse dinheiro em um negócio em crescimento. É como uma vozinha em sua cabeça dizendo: "Ei, há uma oportunidade potencial aqui. E se você aproveitar em vez disso?" É disso que se trata o custo de oportunidade, ponderar os prós e contras de escolhas diferentes. Agora, vamos à parte suculenta. Como os ricos usam esse conceito a seu favor ao comprar uma casa? Imagine um milionário, chamamos de Pedro. Pedro tem uma quantia substancial economizada e poderia facilmente comprar uma mansão luxuosa à vista sem nem mesmo suar. Mas é aqui que o custo de oportunidade entra em jogo. Em vez de esgotar suas economias na casa, Pedro opta por uma hipoteca com uma incrível taxa de juros de 1%. Sim, você ouviu direito, 1%. Neste ponto, você pode se perguntar por que diabos ele faria isso. Bem, meus amigos curiosos, deixem-me contar o segredo. Pedro sabe que, ao não esvaziar completamente sua conta bancária na casa, ainda lhe resta uma vasta quantia de dinheiro para investir em outros lugares. E, quando você está lidando com taxas de hipoteca tão baixas, a jogada inteligente é usar o dinheiro restante para investir em ativos que têm o potencial de render retornos muito mais altos. É como plantar sementes de riqueza que crescem ao longo do tempo. Imagine isso, e enquanto a maioria de nós está trabalhando arduamente para pagar a casa integralmente, Pedro está utilizando seu dinheiro para construir uma carteira de investimentos diversificada. Seu dinheiro está trabalhando para ele, gerando renda passiva e aumentando seu patrimônio líquido. Enquanto a casa pode valorizar lentamente, os retornos de seus investimentos diversificados podem superá-la por uma margem enorme. É uma jogada financeira poderosa, daquelas que podem se transformar em algo extraordinário. Agora, você pode estar pensando que tudo isso é muito bom para Pedro, mas como posso aplicar essa estratégia? Ótima pergunta, e a melhor parte é que você não precisa ser um milionário para usar essa tática. A chave é avaliar o custo de oportunidade de cada decisão financeira que você toma. Voltemos ao cenário da casa. Em vez de esgotar completamente suas economias, considere obter uma hipoteca com uma taxa de juros favorável e use o dinheiro excedente para investir em ativos como ações, imóveis ou até mesmo seu próprio negócio. Aqui está um exemplo prático. Suponha que você tenha economizado um pagamento inicial para uma casa e esteja considerando uma hipoteca com uma baixa taxa de juros. Ao escolher esse caminho, você tem a oportunidade de investir o dinheiro restante em um imóvel para alugar ou uma carteira de ações que poderia potencialmente gerar renda passiva ou retornos mais altos ao longo do tempo. Dessa forma, você não está apenas construindo patrimônio em sua casa, mas também crescendo sua riqueza por meio de outras fontes de renda. Parabéns, meus queridos espectadores centrados no dinheiro, vocês acabaram de descobrir a chave para lucrar com a dívida usando estratégias inteligentes. Destruímos a percepção negativa em torno da dívida, exploramos a otimização fiscal, aprofundamos o conceito de boa dívida versus má dívida e descobrimos a magia da regra dos 30% e do custo de oportunidade. Ao abraçar esses conceitos e tomar medidas, você pode pavimentar seu caminho para o sucesso financeiro e criar um futuro mais brilhante. Este vídeo é apenas para fins educacionais e não constitui aconselhamento de investimento. É importante conduzir uma pesquisa detalhada e consultar profissionais financeiros antes de tomar decisões de investimento. O valor dos investimentos pode flutuar e o desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Avalie sempre sua tolerância ao risco e metas de investimento antes de alocar seu capital. Agora, se você quiser saber sobre ativos que podem ajudá-lo a ganhar dinheiro, recomendo assistir ao próximo vídeo da nossa série. Não hesite em compartilhar este vídeo, inscrever-se em nosso canal e compartilhar seus pensamentos na seção de comentários. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.